Tem algo errado com a nossa geração. Você sente isso quando o barulho acaba e só sobra você. Aqueles momentos que ficamos totalmente desligados do mundo exterior. Só olhamos para dentro e quando fazemos isso, só escutamos um silêncio. Você muitas vezes pode estar cercado de pessoas, rindo, conversando, mas por dentro se sentir completamente vazio. Quando você percebe pela primeira vez que todas as suas saídas à noite, entre baladas, festas, quando chega em casa e deita a cabeça no travesseiro, muitas vezes só sobra um vazio. E se eu te dissesse que esse sentimento é tão antigo que parece pré-histórico? Muito antes de nós, um sábio chamado Salomão já o carregava. Mesmo na época sem baladas, sem redes sociais, tudo mais que usamos para facilitar a nossa vida. Ele já dizia: vaidade de vaidades. No fim, tudo é vaidade. Isso vem do livro de Eclesiastes. Não é um desabafo impulsivo. É mais como um suspiro bem antigo, cansado, de alguém que já viu demais. E, sabe, se fosse dito por mim nos dias de hoje, eu diria algo como: tudo que você constrói no final se desgasta. Tudo o que você tenta segurar com muita força, um dia solta das suas mãos. A verdade é que nada é seu neste mundo. É apenas vaidade. A verdade é que só tá na sua vez de usar. Mas a palavra vaidade aqui não é só orgulho ou aparência. Para mim, é vazio. É como se fosse uma nuvem. Algo que de longe parece sólido, mas desaparece quando você tenta agarrar. Você trabalha, planeja, sonha, e por um instante até parece que faz sentido. Mas quando o tempo passa, parece que aquilo não é tão importante. Meio que perde o peso, perde a cor, perde até mesmo você. As mesmas histórias tendem a se repetir. As mesmas buscas e até mesmo as mesmas frustrações. No começo você está cheio de motivação, mas não é o suficiente para o longo prazo. Fica essa sensação estranha, como se tudo tivesse sido importante demais e ao mesmo tempo não fosse suficiente. Não é exatamente desespero. Eu acredito que seja lucidez. É olhar para a vida sem distrações e perceber que, por si só, ela não se sustenta no que é físico. Tudo é vaidade, não destrói o valor das coisas, mas revela a fragilidade delas. Você abre seu celular. Você sente que o mundo todo está à sua frente, porque você só vê beleza nas redes sociais.
pessoas com carros, casas, dinheiro, e essas pessoas não fizeram nada para ter aquilo. Muitas vezes só divulgaram algo, ou usaram dinheiro de formas ilícitas. E então nós pensamos, eu estou atrasado. Mas eu lhe pergunto, atrasado em relação a quem? Sabe, após muito tempo sentindo esse mesmo sofrimento que você sente, eu comecei a acreditar que, no fim, ninguém está atrasado. Só ainda não chegou sua hora. Se pensarmos pelo lado religioso das coisas, Jesus, que foi o homem mais certo que andou por essas terras, só deu início ao seu ministério aos 30 anos de idade. Acredito que você só está olhando para as sombras. Platão descreveu isso há milhares de anos. E ele queria nos mostrar a dor de saber a verdade. Um tempo sem informação, sem telefones, sem internet. No mundo de hoje é até difícil pensar isso, não é mesmo? Imagine pessoas presas, observando sombras na parede e acreditando que aquilo era a realidade. Aquilo era tudo que elas tinham. Passaram uma vida toda ali, apenas observando. Mas então, um dia, uma das correntes se desgasta. Um homem sai da caverna. No começo, a luz machuca seus olhos, e a verdade o faz entrar em pânico. Foram anos vendo e ouvindo mentiras. E aqui começa a parte mais pesada. Quando ele volta para contar aos outros, ninguém acredita nele. Até porque eles preferem as sombras. Elas são mais confortáveis, mais familiares e até menos dolorosas. E o homem que viu a luz agora carrega um grande fardo. Ele não consegue mais fingir que as sombras bastam. E este será você, assim que perceber que tudo é falso. Entenda, a verdade não é confortável. E talvez nem todos realmente queiram encontrá-la. E nem são capazes. Às vezes as sombras são mais fáceis de suportar que a luz. Hoje temos que nos colocar neste lugar. Imagine que você está em uma caverna, mas não tem correntes lá. Você está acorrentado a uma tela, vendo vidas que parecem perfeitas, mas são apenas sombras. E o pior, se alguém te mostrasse a verdade, você provavelmente a rejeitaria. Aqui vos apresento o Jardim das Delícias Terrenas. Eu gosto muito dessa pintura, porque ela retrata bem o mundo atual. Bosch não queria apenas fazer uma pintura, é quase como olhar para Eclesiastes. Só que sem palavras. Quando vamos para o lado esquerdo, existe o começo. Um paraíso ainda intacto. Tudo parece em ordem, como se o mundo tivesse sido criado com algum propósito. Mas sabe, como tudo nessa vida, isto não dura. No centro, o que você vê não é exatamente a felicidade. Na verdade, eu acredito que seja excesso. Pessoas mergulhadas em prazer, distração, desejo. Tudo é muito intenso, sabe? É quase vibrante demais. Como se estivesse apodrecendo enquanto acontece. É bem bonito, mas me causa um sentimento de inquietude. Porque nada ali parece ter peso.
nada parece durar. É como se todos estivessem tentando preencher alguma coisa, mas ninguém realmente consegue. Então vem o lado direito. E não é só inferno. É a consequência. Tudo que antes era prazer se torna distorcido, se torna pesado. É quase cruel. Os meus impulsos agora viram punição. E é aqui que a pintura fica silenciosamente honesta. Não existe uma ruptura brusca em prazer e ruína. Um escorre para o outro. No tom que estamos explorando, essa obra não grita pecado, como muitos dizem. Ela sussurra fragilidade. Mostra que o ser humano corre atrás de sentido em todas as coisas. É como se isso tivesse sido tirado de nós. Buscamos coisas que não sustentam o tempo. E no fundo, sabemos disso. É quase como vaidade de vaidades, só que em forma de imagem. Ali vemos que o paraíso passa, que o prazer já não satisfaz, e o fim já não pode mais ser evitado. O mais estranho é que ninguém na pintura parece realmente consciente disso. E isso não te lembra os dias atuais? Eles estão ocupados demais vivendo o momento. Talvez essa seja até a parte mais pesada, sabe? Porque eu acredito que muita gente vive assim. A vida inteira pode ser vivida no meio desse painel frontal. Bonita, intensa e vazia. E quando você realmente enxerga o todo, já não dá mais para voltar para o paraíso. Eu sei o que você deseja. Deseja uma vida que nunca foi sua. A verdade é que você percebeu que existem milhares de milionários surgindo do nada a todo momento. Pessoas que não fizeram nada para ter a fama que têm. Muitas vezes rebolaram a raba, apostaram em tigrinho ou algo do tipo. Coisas que destroem os seus valores. E acredito que você nunca faria. Eclesiastes tem uma passagem bem dura, porém real para os tempos de hoje. A verdade é que quem ama o dinheiro jamais se farta. Eu não digo para odiarem o dinheiro, nem para dar ele aos pobres. Mas lhes digo que ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Na verdade, o dinheiro em si não é um problema. O problema é quando ele se torna o que governa a sua vida. Vejam as flores dos campos. Elas não fiam, elas não tecem, mas nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, deixou de se encantar com elas. Então, se Deus cuida dessas árvores que estão aqui hoje para amanhã serem jogadas no fogo, Ele não vestirá vocês? Você tem tão pouca fé. Apenas os que não têm fé se preocupam com essas coisas. Vocês devem primeiro procurar o reino de Deus e sua bondade, e tudo o que querem será dado a vocês. No Antigo Testamento tínhamos muito sobre a prosperidade. Porém, após a vida de Jesus, teve um novo significado. Cristo te ensina a juntar-se ao Pai pela eternidade. A verdade é que a mensagem de Cristo que muitos pregam não é confortável. Ela é radical, pois é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Entenda, um homem de fé não pode servir a dois senhores. É curioso pensar que Jesus não chamava os líderes políticos de senhores, mas sim o dinheiro. E podemos pensar que, no mundo de hoje, temos muitas pessoas que adoram muito mais o dinheiro do que a Deus. O dinheiro se tornou o ídolo mais adorado nessa geração problemática. Você corre, você se esforça,
mas sente que continua vazio. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho? Sabe, nós trabalhamos, nós se esforçamos, nós acumulamos coisas. Mas é difícil pensar que no final tudo é passageiro, como riquezas, status, conquistas. A vida é curta e muitas vezes tornamos-a repetitiva. E sabe, vale a pena viver só para isso? Não é uma crítica ao trabalho em si, mas ao trabalho sem propósito maior. Se a vida for só trabalhar e correr atrás das coisas materiais, no fim parece tão vazio. Estamos presos em um sistema que nos vende o vazio. Nascemos sem nada. Nós viemos ao mundo literalmente pelados e chorando. E morremos sem levar nada material. Ninguém leva dinheiro, bens, conquistas. Tudo que você acumulou fica aqui. Provavelmente para alguém que nem merece ter tudo isso. Para algum herdeiro que não tem 10% da sua capacidade cognitiva, ou 10% do seu esforço para seguir a vida. Mas a verdade é que não importa o que a maioria faça. Daqui a 100 ou 200 anos, ninguém lembrará de nós. Eu conheço uma pintura chamada A Persistência da Memória. Foi uma pintura feita por Salvador Dalí, um pintor muito conhecido. E não é só um quadro. Eu vejo como um suspiro lento do tempo morrendo. Os relógios não marcam as horas. Eles desistem. Derretem como se estivessem cansados de existir. Como se o próprio tempo tivesse percebido que não adianta correr. Porque tudo termina no mesmo silêncio. É uma paisagem vazia, mas não é um vazio qualquer. É aquele tipo de vazio que fica depois que tudo já foi. Sem vozes, sem passos, sem vida. Como no começo do vídeo. Só sobra o eco de algo que talvez nunca volte. Ao centro dessa pintura, temos aquela forma estranha, quase humanoide, quase um rosto. Eu vejo que ela parece sonhar. Ou talvez esteja apenas tentando fugir, porque encarar o tempo quando ele começa a se desfazer é insuportável. Vejo formigas caminhando sobre o relógio, como se já soubessem que tudo apodrece no final, até mesmo que elas pensavam que era eterno. E no fim, o que sobra? Memórias. Mas elas não ficam intactas. Elas escorrem, elas distorcem. No fim, desaparecem. Assim como os relógios. Talvez seja isso que mais dói. Não é ver o tempo passar. É perceber que a gente nunca conseguiu segurá-lo. Tudo tem seu tempo determinado. Essa frase não é sobre esperança imediata. É mais sobre aceitação inevitável. É como olhar para a própria vida e perceber que nada acontece quando você quer. Muitas vezes o amor chega atrasado, ou chega cedo demais. A maioria das perdas vem no momento errado. As oportunidades aparecem quando você não está pronto, ou quando você já cansou de esperar. Mas entenda, esta é a vida. Eclesiastes não tenta te consolar. Ele te confronta, te faz levantar. Ele te mostra que existe um tempo para nascer e você não escolhe como vai nascer, nem quando vai nascer. E também existe um tempo para morrer e você também não escolhe. Existe um tempo para consumir. É inevitável, mas o tempo vai ruir tudo. O que dói é entender que você não controla o relógio. Você vive dentro dele. Tem um tempo certo para ser feliz.
É claro que tem. Mas também é um tempo longo demais, onde a felicidade não estará lá. Mas você vai continuar vivendo mesmo assim. Talvez essa seja a parte mais melancólica de estudar isto. Não importa o quanto você queira segurar um momento bom. Ele passa. E não importa o quanto você tema um momento ruim. Ele chega. No fim, tudo tem seu tempo. Não é sobre uma promessa, onde tudo vai dar certo. É um lembrete silencioso, que absolutamente tudo é passageiro. Inclusive você. Talvez o seu problema não seja atraso, mas seja comparação. Porque o vazio não é falta de conquista. Entenda que Deus pôs a eternidade no coração do homem. O livro de Eclesiastes soa quase como um consolo. Mas se você olhar de perto, carrega um tipo de peso diferente. Como se dentro de nós existisse algo que nunca se satisfaz com o momento atual. A gente vive dias curtos, momentos que acabam, relações que mudam, pessoas que vêm e vão o tempo todo na nossa vida. Mas por dentro existe uma fome que não termina. Causa uma inquietude na alma. Um desejo por algo que não passe, que não desgaste, que não morra. Talvez seja até a parte divina que nos foi tirada. E é aí que mora a maior melancolia. Sabe, Deus colocou no homem a noção do eterno. Não importa quantas vidas vivêssemos, quantas vezes evoluíssemos, no final sempre entenderíamos que existe um Deus, pois tudo tem que ter um começo. Tudo precisa ter um motor imóvel, pois nada se faz do nada, mas algo fez tudo. Ele não nos deu o controle do tempo, nem a capacidade de compreender tudo. Você sente que existe mais. Você intui que a vida deve ser maior, mais plena, até mais duradoura, até porque quem não quer viver mais? Mas tudo ao seu redor insiste em acabar. É como carregar dentro de si uma saudade de algo que você nunca viveu. Você olha para um momento bonito e pensa, isso deveria durar para sempre. Mas não dura. O dia acaba, você vai para casa. Você entendeu que você é capaz de amar, que você é capaz de sentir. Mas no fundo, tudo aquilo é frágil. Você entende que você pode construir, mesmo sabendo que um dia vai ficar tudo para trás. Então essa eternidade no coração não é só esperança. É também inquietação. O ser humano nunca está contente completamente. Ele entende que não dá para descansar na verdade passageira. Talvez isso seja um lembrete silencioso de que fomos feitos para algo além daqui. Mas estamos presos por enquanto. Assim como na caverna. Há um tempo que escorre por nossas mãos, assim como na pintura. E essa tensão entre o eterno que sentimos e o tempo que nos limita é o que dá vida a um tom agridoce. Quase sempre bonito, mas sempre incompleto. Nada é finito. Nada vai preencher isso. E então talvez você nunca esteve atrasado. Você só está se comparando demais, filho. Com caminhos que nunca foram seus. Mas eu sei que um dia você vai entender isso. Vai parar de correr e começar a caminhar. Porque quem sabe para onde vai, não tem pressa. Mas isso é só o começo. Porque entender a palavra
é diferente de viver. E viver isso é lindo. Talvez esse vídeo não tenha te encontrado por acaso. Eu sou o Void o Vazio e muito obrigado.